Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus hoje. São Lucas, no seu Evangelho, nos transmite este momento tão especial que Jesus nos ensinou a oração mais perfeita de todas, pois foi nos transmitida pelo próprio Deus. Que tenhamos muito amor pelo Pai Nosso. Numa outra ocasião, irei explicar melhor os 7 pedidos desta oração. Continuando a nossa série das quartas-feiras sobre a doutrina da Igreja, hoje vamos falar sobre o pecado, sua natureza, seu sentido. Vamos dividir em várias partes, pois é um tema um pouco extenso e denso, pois vou aprofundar nele, já que é um tema tão importante. Natureza do pecado. O pecado, diz Santo Agostinho, é qualquer palavra, ato ou desejo contra a lei de Deus. Ou, na definição clássica, pecado é a transgressão, ou seja, violação, desobediência, voluntária, porque se trata não apenas de um ato meramente material, mas de uma ação formal, advertida e consentida, da lei divina. Os 2 elementos de qualquer pecado. Ao falar do pecado, todos os autores estão de acordo em afirmar que são 2 os elementos que o constituem internamente: o afastamento ou aversão a Deus e a conversão às criaturas. Uma realidade leva a outra. Se eu me afasto de Deus é porque eu me prendo às criaturas, divinizo de alguma forma as criaturas, servindo a elas, pondo nelas minha felicidade. De quantos modos se pode pecar? Pode-se pecar de 4 modos: por pensamentos, palavras, atos e omissões. Peca-se por omissão, deixando de praticar algo que temos obrigação de praticar. Malícia do pecado. Para entendermos a malícia do pecado, precisamos voltar ao pecado original. Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os colocou num paraíso aqui na terra. E de modo figurado, disse que no meio deste jardim havia 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Se tudo corresse bem, eles e seus descendentes, depois de passarem por um período de prova, provando o amor a Deus, iriam ao céu sem passar pelo sofrimento e pela morte. Porém, como sabemos, eles pecaram. Eles pecaram comendo do fruto da árvore do bem e do mal. O que significa isto? É uma linguagem figurada, mas significa que, de alguma forma, quiseram determinar o que é o bem e o que é o mal, quando quem determina isto é Deus. Dito assim, parece que Deus é um tirano, autoritário e que, se não fazemos o que Ele quer, Ele castiga. Não é nada disso. Vamos por partes. Primeiro, Deus decidiu, por amor, nos criar e criar todo o universo. Deus é um ser perfeitíssimo, e isto podemos provar racionalmente, e não tem necessidade de mais nada para se tornar mais feliz. Porém, por livre vontade, decidiu nos criar. Foi como se pensasse assim: se eu sou tão feliz, por que não crio seres que possam participar da minha felicidade? Com este pensamento, decidiu criar os homens e os anjos, dotando-nos de capacidade para o conhecer e amar. Deus, que é o amor infinito e a felicidade infinita, nos cria para participarmos deste amor e desta felicidade infinitas.
Reparem que todo ser inteligente, quando faz algo, faz por um fim. Deus, ao nos criar, criou-nos para um fim. E qual é este fim? O que dissemos acima: participar da sua felicidade. Não poderia nos dar outro fim, pois, sendo a suma bondade, só nos podia dar o melhor: adotar-nos como filhos seus e dar-nos o presente de podermos viver um amor e uma felicidade infinitas junto dele, participando da sua vida íntima. Agora, não é verdade que uma vez que se estabelece um fim, que é bom, tudo aquilo que nos leva para aquele fim é algo bom e tudo aquilo que nos afasta deste fim é algo ruim? Por exemplo, formar-nos numa profissão estudando numa faculdade. Diante deste fim bom, tudo aquilo que nos levará a alcançar este fim será algo bom, e tudo aquilo que nos desviará deste fim será algo ruim. É assim que surge o bem e o mal. Uma vez que se estabelece um fim bom, tudo aquilo que nos conduz a ele é bom, e tudo aquilo que nos afasta dele é ruim. Deus deu a nós o melhor fim que poderia dar: o amor e a felicidade infinitas participando da sua vida. Se este é o fim, Deus sabe muito bem qual é o caminho para chegar até ele. E o caminho são os 10 mandamentos e os ensinamentos que Jesus, que é o próprio Deus, nos transmitiu aqui na Terra. Portanto, Deus não é um tirano autoritário que sente alegria em castigar-nos quando não obedecemos. Deus, como bom Pai, o que quer é a nossa felicidade plena e para isso nos mostra o caminho. Não é isto que faz todo bom pai na terra, estabelecendo regras e mostrando o caminho para o bem para os seus filhos? Nós, como criaturas, se fôssemos sábios, seguiríamos perfeitamente o caminho estabelecido por Deus, já que o que Deus quer de nós é a nossa felicidade infinita. Porém, com a nossa liberdade, podemos nos insurgir contra Deus, movidos pela soberba, desobedecendo às suas leis, querendo ser os donos do nosso caminho, donos do que é certo e do que é errado, que é comer do fruto do bem e do mal. O que significa o homem comer do fruto da árvore do bem e do mal? Significa apropriar-se do bem e do mal. E apropriar-se do bem e do mal significa o próprio homem dizer o que é o bem e o que é o mal. Significa não querer saber o que Deus nos fala a respeito disso, sendo que o que Deus mais quer é que sejamos plenamente felizes, e sendo a sabedoria infinita. Ele é quem sabe o que faz bem a nós e aos outros, e o que faz mal a nós e aos outros. Um exemplo de apropriação do homem do bem e do mal: dizer que o aborto é um bem. Deus nos diz no 5º mandamento que a vida humana é sagrada e inviolável, e que a vida, na sua essência, é Ele quem a dá. Nenhum ser pode dar a vida a não ser Deus. Por exemplo, uma vez que a alma já não está no corpo, ninguém pode fazê-lo voltar à vida, só Deus. E o que muitas pessoas e grandes instituições mundiais têm dito, que o aborto é um direito. Nesse sentido, um tempo atrás, li a notícia que vários países da Europa estavam se gabando de terem as taxas mais elevadas de aborto em crianças com síndrome de Down. Imaginem Deus, que é amor puro, que é o dador da vida, que é o Pai dos pais de todas as criaturas, ouvindo isto. O que há na raiz desta atitude humana? Uma grande soberba. Achar que nós, que somos meras criaturas, sabemos o que é certo e o que é errado, o que nos leva à felicidade e o que não nos leva. A soberba é terrível, coloca-nos em pé de igualdade com Deus. Por isso nós dizemos que o pecado original foi um pecado de soberba e de desobediência a Deus. E qual é o problema do homem estabelecer os próprios mandamentos? Além de ser uma atitude de soberba, que já é um grande pecado em si, é começar a percorrer a estrada do mal, onde um mal vai se sucedendo ao outro, ocasionando verdadeiras destruições. Que lição nós podemos tirar de hoje?
Deus é um Pai maravilhoso e o único que quer é a nossa felicidade plena. Sejamos sábios e sigamos os seus mandamentos. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.